Então, galera, na videoaula da semana a gente vai estar resolvendo algumas questões aí das semanas anteriores, tá? A partir da semana 15 que a gente começou a estudar aí a divisibilidade. Então, eu separei aqui, ó, uma primeira questão lá da semana 15 que pede para a gente efetuar divisões, verificar se a divisão é exata ou não exata. Tá? Para que eu estou pegando essa aulinha para resolver questões? Para ajudar aí no entendimento de alguns que não tenham conseguido 100% do entendimento dessas questões, né, e desse conteúdo, e assim também a gente já vai corrigindo esses teminhas, né, que ficaram. Então lembra que para a divisão ser exata, o nosso resto tem que ser zero. Então vamos pegar o A aqui para ver como é que vai ficar. Ó. 34 dividido por 2. Então lembra que a gente tem algumas formas distintas de fazer a divisão. Essa que eu vou fazer é por algoritmo, mas a gente pode fazer a divisão por diagrama, né, contando quantos pontinhos vai ter em cada um. Essa daqui é a mais básica, né, galera? Lembra que o senhor pede para que vocês deixem esse método de lado, né, que a gente começa a substituir ele. A gente também pode fazer por subtração. Pega o 34 e vem tirando 2. 32, tira 2, que vai dar 30, até não dá mais para tirar 2. Depois eu conto quantas subtrações eu fiz. Essa também é um método, né? Esse método ele é funcional, mas ele também nos consome muito tempo. Então, a ideia é que a gente vá se apropriando do algoritmo. Mas quem ainda tem dificuldade no algoritmo pode ir fazendo os outros métodos. Então, a gente começa pela nossa dezena. Ó. Eu tenho 3 dezenas, para dividir em 2, dá uma dezena para cada um e sobra 1. Então, aqui eu vou dar 2 dezenas no total e resta uma dezena. Como eu não consigo mais dividir a dezena, o que a gente faz? A gente decompõe essa dezena em unidade e agrega ela à quantidade da unidade. Então, esse 1 aqui, ó, ele vai se somar ao 4. Esse 1 não, o 10, né? 10 unidades. E vai ficar 14 unidades. E agora eu sei ó, que dá 7 para cada um e vai dar resto 0. Bom, se o meu resto foi 0, significa que a minha divisão foi exata. Então, aqui na primeira, ó, eu tenho uma divisão exata. Agora, vamos escolher outro aqui. Vou pegar o D agora. 50 dividido por 8. Então, quando eu vou fazer o 50 dividido por 8, eu tenho que começar pela dezena. Só que essa dezena já é menor do que 8. 5 dezenas é menor do que 8. Não consigo dividir, né, 1 para cada um, pelo menos. Significa o quê, então? Significa que na dezena eu não consegui dividir, ó, deu 0. Tá? Ninguém conseguiu receber pelo menos uma quantidade. E eu vou decompor esses 5 em unidades e vou somar as unidades que já existem, que no caso aqui é 0, é nulo, não tem nenhuma. Então, eu tenho que pegar o 50 inteiro e dividir por 8. Agora, fica complicado para alguns, né? Porque esse 50 é uma quantidade que normalmente extrapola a nossa quantidade que a gente consegue trabalhar de forma concreta, né? Mas então, vamos pensar aqui estratégias. Vamos usar a subtração. 50 menos 8. Ó, galera, lembra que não é 8 menos 0, é 0 menos 8. Não dá para subtrair 8 de 0, então a gente pede emprestado, ó. Né? É a subtração ó, com transporte. A gente tira uma dezena, que a gente sabe que são 10 unidades, e agrega essa quantidade que tem aqui, que é 0, então vai ficar 10. Dá 2 e 4 dezenas, 42. E assim eu vou tirando 8 até não poder mais. Ah, senhor, eu acho que vai demorar. Bom, então vamos fazer diferente. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer os múltiplos do 8 e tentar se aproximar do 50. Quem são os múltiplos do 8, galera? Isso daqui é um teminha que estava na próxima semana, na semana 16. Os múltiplos do 8 vão ser 0, 8, a gente vai indo de 8 em 8, ó, 16, 24, 32, 40, 48. E daí depois vai ser o 56. Então, significa ó, que o 50 não é divisível pelo 8.
Lembra que aqui ó, a gente precisa ver se é exata ou não exata. Então, o que significa? Ó? Aqui a gente tem, essa nossa contagem ela vai funcionar assim, galera. Ó. Se a gente colocar o 0, começa no 0, tá? Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que significa? Que o 50 cabe 6 vezes no 8. Ó, e olha quanto faltou para ser 50. Ó. Faltou 2, não foi? Então, significa que o resto vai ser 2 quando eu tiro aqueles 48. Então, essa divisão aqui, ó, ela não é exata. E a gente usou aí os múltiplos para resolver. Tá? Então, olha só como essa forma aqui foi bem mais rápida do que a subtração ou a divisão pelos diagramas, né? Tá? Tentem fazer a B, a C e a E. Questãozinha 2. Será que 18 é divisível por 2? É divisível. Como é que eu sei que é divisível sem resolver, galera? Porque lembra que todo número par, ele é divisível por 2. Todo número par, toda quantidade par, eu consigo dividir em 2 grupos sem gerar resto. Como é que eu sei que um número é par? Um número vai ser par quando ele tiver na sua unidade um algarismo 0, 2, 4, 6 ou 8, que é o caso do 18. Então, por exemplo, se eu tivesse escrito um número, né, 50, 50 é par? É par, porque termina em 0. 42 é par? É par, porque termina em 2. 104 é par? Sim, porque termina em 4. Ó. E vamos pegar um que termina em 6. 36 é par, porque termina em 6. Beleza, galera? Então, para saber os divisíveis por 2, este número tem que ser par. Ok? Nessa semana eu vou resolver esse exercício da semana 15. E eu espero ter ajudado vocês, tá? Para a gente poder continuar esse teminho. E o desafio dessa semana, galera, é esse, ó. Quero que vocês descubram que número é esse. Um número que é menor que 200, múltiplo de 5. Lembra que os múltiplos de 5 terminam ou por 0 ou por 5. Só que esse número tem que ser menor que 200. Ó. Então, ele não pode ser o 200. Que número que ele pode ser? 195, 190, 185, 180, 175, 170. Tem que descobrir que número que termina por 0 ou 5. Ó, deixa resto 4 quando dividido por 9, resto 3 quando dividido por 4 e resto 1 quando dividido por 6. Então, eu quero saber qual o número que é menor que 200, que é múltiplo de 5, ou seja, deixa resto 0 quando se divide por 5, mas que deixa resto 4 quando a gente divide por 9, resto 3 quando a gente divide por 4 e resto 1 quando a gente divide por 6. Fica o desafio aí.